Olá, meu nome é Davi Guzmão, eu sou médico ortopedista. Hoje eu vou comentar o vídeo que eu gravei junto com os nossos convidados internacionais. Eu sei que o áudio ficou um pouco baixo, porque na verdade a gente teve uma incompatibilidade do microfone com a câmera e o Facebook Live. Deu uma incompatibilidade que o áudio ficou muito baixo. Mas eu salvei através de um outro gravador o áudio na qualidade máxima, então eu vou passar para vocês alguns trechos e eu vou fazer alguns comentários agora com mais calma sobre as respostas dos nossos convidados. Eu acho que vai ficar um vídeo mais proveitoso, vai ficar bem interessante. E hoje estamos com alguns convidados internacionais para responder algumas perguntas sobre quadril. Vocês enviaram algumas perguntas para a gente e a gente selecionou algumas perguntas que a gente considera mais importante, mas eu vou apresentar para vocês então nossos colegas aqui, o Dr. Daniel Acevedo do Uruguai. Mucho gusto, ¿cómo están? Dr. Justino Menéndez, de Uruguai também. Un placer estar con ustedes. Dr. Martín, hematólogo, de Uruguai. Un gusto estar aquí. E Dr. Genovese, de Argentina. Um prazer. Pessoal, nessa prévia que eu enviei para vocês, vocês mandaram algumas perguntas muito interessantes. Então, eu gostaria de mostrar para vocês uma visão diferente de outros países, que as visões às vezes podem ser as mesmas e às vezes pode ter alguma divergência de um país para o outro. Uma das perguntas que é muito recorrente, eu tenho certeza que eles recebem essas perguntas no consultório também, é sobre a idade mínima para se realizar uma artroplastia. Tenho certeza que vários de vocês têm essa dúvida. Qual é a idade mínima para realizar uma prótese de quadril? Vocês que estão entrando agora, por favor, digam de que cidade vocês estão falando e sinalizem para nós no vídeo que a gente vai observar e vai tentar ver as perguntas mais individuais também, de acordo com cada tema. Então agora é a idade para prótese de quadril. Eu vou começar perguntando para o Dr. Justino, que tem uma experiência muito grande no Uruguai. Como vocês já devem ter visto o Dr. Justino num vídeo anterior que nós fizemos em Punta del Este. Dr. Justino, na sua opinião, frente a uma artrose severa, incapacitante, com dor, qual é a idade mínima ou como que o senhor lida com a questão da idade para uma prótese de quadril? Por favor. Lo más importante es ver cuál es la patología del paciente, pero la edad mínima para realizar una prótesis de cadera es de aproximadamente 12 o 13 años. Personalmente, no hemos tenido pacientes tan jóvenes, pero hemos realizado prótesis en pacientes de 15 años. O sea, la edad mínima nuestra de pacientes de 15 a 16 años, pero pueden ser realizados en chicos menores, de 12 o 13 años. ¿De acuerdo? E personalmente, e na sua experiência pessoal, que patologia tinha o niño mais chico, mais pequeno para fazer uma... Que idade tinha e que patologia tinha? Los chicos más jóvenes de 15 y 16 años que hemos intervenido tenían necrosis epifisaria del adolescente con grave repercusión funcional, una patología que se dio bilateral, ya le tenemos operada una cadera con excelente evolución, y chicos con poliartritis reumatoidea juvenil, con severa incapacidad. En este momento tenemos una secuela grave de una patología traumática con 15 años que también le vamos a colocar una prótesis en este momento. O sea, son patologías específicas y tienen la indicación para una prótesis. Y lo más importante es colocar una buena prótesis para que el chico tenga una buena capacidad de recuperación desde el punto de vista funcional, que no tenga dolor y que tenga una perspectiva de futuro, de conservar su implante, e esto necessita, sem lugar a dúvida, implantes de boa qualidade. Então, pessoal, como vocês viram o Dr. Justino Menéndez comentando, o paciente mais jovem que ele operou
foi um paciente de 15 anos que tinha uma sequela de epifisiólise, que é uma doença do quadril que mais adiante, algum momento, a gente vai falar. E também os pacientes que também são muito jovens na experiência deles são pacientes com artrite reumatoide juvenil, que é uma doença bem grave, e também foi na faixa dos 15 anos. O que ele comentou que o paciente mais possível de se realizar uma prótese é um paciente na faixa de 12, 13 anos, mas que na experiência dele, então, o paciente mais jovem foi um paciente na faixa de 15 anos. Essas doenças são doenças graves que machucam muito o quadril e gastam muito a articulação do quadril. Então vocês podem notar, Dr. Justino Menendez, um médico especialista em quadril bem renomado do Uruguai, que trabalha no Banco de Prótese, que é uma instituição no Uruguai que é responsável por todas as cirurgias de quadril. Todas as cirurgias de quadril no Uruguai são vistoriadas pelo governo e controladas, então isso não é uma superindicação, isso não é uma situação absurda. Ocorrem essas situações de algumas pessoas muito jovens terem seu quadril muito machucado e necessitar realizar uma prótese mais cedo. Vamos agora ver então a resposta do Dr. Marcelo Genovese, da Argentina. Então, pessoal, aqui resumindo a resposta do Dr. Justino, ele comentou então que a faixa etária mais jovem na experiência dele foi na faixa de 15 a 16 anos, duas doenças muito graves. A primeira doença, sequela de epifisiolise ou epifisiólise, que é uma doença que ocorre em adolescentes. Em algum momento a gente vai abordar essa doença mais a fundo, mas quem tem algum familiar sabe o que a gente está falando. E a outra doença que é mais grave do que a epifisiólise, que é a artrite reumatoide juvenil, uma doença muito incapacitante, onde múltiplas articulações são acometidas, frequentemente bilateral no quadril, extremamente incapacitante, onde então o paciente mais jovem que o Dr. Justino realizou a artroplastia foi na faixa de 15, 16 anos de idade. Dr. Marcelo Genovese, a sua opinião e a sua experiência na Argentina em relação à prótese de quadril em pacientes jovens, e se tu tem algum limite de idade inferior ou é semelhante a sua opinião com o Dr. Justino? Um comentário sobre como é que é a experiência na Argentina, por favor. Lo más joven que hemos operado ha sido 17 años, 17. secuela de leucemia, necrosis por leucemia, y después entre 17 y 18 años por artritis reumatoidea. De todas maneras, pensamos que lo más importante no es tanto la edad, sino la calidad de vida, porque hay pacientes muy chicos que pierden calidad de vida y hay que mejorársela. Si ellos le podemos dar mejor calidad de vida y poder hacer una vida lo más normal posible, se tiene que indicar una prótesis. Y como dice Justino, por supuesto, un buen implante, bien colocado y muy bien cuidado. Enseñarle a que puedan cuidar en el futuro ese implante, esa prótesis. Lo cual van a tener, sabiendo que un paciente es joven, a lo mejor una o dos veces más el resto de su vida, habrá que hacer algún retoque del implante, pero cuanto más lo cuiden, mejor va a durar. Perfeito. Sobre o comentário então do Dr. Marcelo Genovese, como vocês ouviram, o paciente mais jovem que ele operou foi um paciente de 17 anos, que teve osteonecrose, um tema que também vai ser abordado de novo com um vídeo no futuro. E esse paciente teve a osteonecrose por leucemia, o tratamento da leucemia com o uso de corticoide, quimioterápicos, que levou à osteonecrose, que é a morte do osso da cabeça do fêmur, e levou ele a fazer cirurgia num adolescente de 17 anos. E o segundo paciente mais jovem que ele operou foi um paciente de 18 anos. Muito interessante e importante um comentário que o Dr. Marcelo fez. Nós temos que levar em consideração a qualidade de vida desse adolescente, a qualidade de vida de um adulto jovem, quando ele tem o quadril extremamente danificado e precisa de uma cirurgia. Então, a idade já não é mais uma barreira tão grande quanto inicialmente, na época que a prótese foi criada, se pensava. Quando a prótese foi criada, a idade se dizia que o paciente tinha que ter 60 anos para fazer.
Agora vocês viram que existe uma mudança muito grande no pensamento dos médicos e uma mudança muito grande na medicina, onde a qualidade de vida da pessoa é muito importante na decisão de um tratamento. Imaginem um adolescente de 17 anos que sobreviveu a uma leucemia. Chegar para ele e dizer, aguarda até os 60 anos, quando você tiver 60 anos você vai ser feliz. Isso não existe mais, essa possibilidade. Isso não é humano. Chegar para uma pessoa, um adolescente, e dizer, espera até os 60 anos. Isso não é humano. Claro que nós aqui não estamos defendendo uma cirurgia precoce demais. Não é isso. É numa pessoa que tem um quadril muito machucado, com artrose muito severa, essa barreira da idade pode ser ultrapassada. Essa é a questão. A qualidade de vida de um ser humano que está num sofrimento constante, ou às vezes está em cima de uma cama porque não consegue caminhar. Não existe isso de dizer para a pessoa esperar até os 60 anos. Isso não é real. Isso não é humano. Aí vocês viram aqui a opinião, então, de dois grandes especialistas da América Latina, Dr. Marcelo Genovese, da Argentina, Mendoza, e Dr. Justino Menendez, do Uruguai, falando a mesma coisa. Vamos ouvir mais um pouco o que o Marcelo tem a dizer. Então, uma visão muito parecida, como vocês podem ver, e um comentário adicional que o Dr. Marcelo Genovese fez, que é muito importante levar em consideração também o cuidado do paciente com o implante. Nós sabemos que os pacientes jovens têm um anseio de praticar esporte, de continuar jogando futebol, em alguns casos, atividades de impacto maior, mas a gente tem que lembrar o paciente que a prótese de quadril ela é um dispositivo mecânico. É como se fosse uma peça de um carro, o pneu de um carro, o freio, uma cinética é uma peça que ela sofre desgaste. Então, o ideal, o uso consciente desse tipo de implante é o paciente trabalhar junto com o médico para ter um estilo de vida compatível com o implante. Manter o peso, evitar atividades de alto impacto, tá? Para que a pessoa... O único objetivo é fazer com que esse implante tenha a durabilidade máxima. Tá? Y una cosa. Por favor. Otra cosa importante que nos pasa, por lo menos en Argentina, que ya los pacientes vienen que leen mucho por internet, entonces van al médico indicando qué implante le quieren poner cada prótesis. Lo que tiene que hacer el paciente y los padres, elegir el médico y el traumatólogo, y que ese médico elige de qué manera lo va a poner y qué prótesis lo va a poner. Y él, entre los dos, lo van a cuidar en el futuro. Perfeito. Só vou pedir para... Uma outra coisa bem importante que o Marcelo salientou é que é importante que o paciente cuide do implante. Quando a gente fala de paciente extremamente jovem, na faixa aí 16, 17, como vocês viram, é muito importante o paciente estar junto com o médico comprometido para cuidar do implante, para que esse implante tenha altíssima durabilidade e possa ultrapassar 30, 40 anos. É muito importante o paciente não fazer esportes de impacto e entender, junto com a família, que tem que se ter um cuidado com o implante para ele ter uma durabilidade bem grande. Vamos seguir agora adiante. Então, um comentário muito importante também do Marcelo, que eu concordo 100%, é que é muito importante tu escolher um médico de confiança mais do que escolher um implante. O paciente que está sofrendo o problema e está inserido no problema, a família que está inserido num problema de saúde familiar, não tem condições de avaliar cientificamente todo o conhecimento disponível que muitas vezes nós temos discordância do que um acha que é o melhor implante do que o outro. Então não adianta querer escolher o implante e pedir para o médico colocar aquele tipo de implante, né? Tu tem que escolher o médico que tu confie e a partir da confiança nesse médico saber que ele vai escolher o melhor para o seu filho ou o melhor para o próprio paciente. Bom, entrando nesse tema de implante, já que mencionou,
existe, assim, não precisamos fazer uma polêmica muito grande nisso aí, né? Só porque como foi uma das perguntas que foram feitas, então acho que vale a pena abordar de uma maneira, não precisamos se aprofundar muito. Mas existe um apelo com um tipo de implante que é chamado de resurfacing, ou prótese de recapeamento, que é um implante onde, ao invés de haver uma substituição da cabeça do fêmur, ele recobre apenas a cabeça do fêmur, e alguns pacientes mandaram essa pergunta. Tá? Eu queria saber que volume está se fazendo desse tipo de implante específico no país de vocês, Uruguai e Argentina, e qual a opinião pessoal de vocês, não precisa se aprofundar muito nesse assunto, sobre o implante de resurfacing recapeamento. Bueno, nosotros en Uruguay no hemos realizado ninguna prótesis de superficie, pero hemos recibido pacientes con problemas de prótesis de superficie operados en el exterior. La prótesis de superficie o resurfacing ha demostrado de que tiene problemas, algunos de ellos muy serios y muy importantes, con una tasa de falla a 7 y 8 años que en cirugía protésica es poco admisible o inadmisible. La FDA recomienda la información a los pacientes en forma concreta y concisa, explicando los problemas que tienen este tipo de prótesis. Y si uno ve cuál es la evolución a lo largo del tiempo de la cantidad de colocación de este tipo de implantes, ve francamente que el descenso de la curva en este tipo de colocación de implantes es muy grande. O sea, a nivel mundial hay una disminución de la colocación de este implante y fundamentalmente provocado por los problemas que puede generar a corto o mediano plazo. Por lo tanto, nosotros no hemos colocado y no vamos a colocar prótesis de superficie. Esa es nuestra visión personal. ¿De acuerdo? ¿Y puedo hacer una pregunta? Claro, por favor. Que además de las prótesis de superficie, en el hombro hay una tendencia importante y viene creciendo, no tanto las prótesis de superficie, pero sí las prótesis sin tallo, las stems. En cadera también se están usando las prótesis sin tallo, o sea, no de recubrimiento de superficie, sino la cabeza con tallo corto y dejando el cuello, como pasa en la prótesis de hombro. Ahora te respondo. En Argentina las prótesis de superficie hizo, como pasó en el mundo, un boom, se pusieron muchísimas y fue tan la cantidad de complicaciones que fueron bajando. Están sobre todo contraindicadas en mujeres, tanto en edad fértil por la liberación de iones de metal que son muy complicados, y en mujeres más grandes por el tema de la osteoporosis, y se vieron fracturas de cadera con prótesis de superficie. Técnicamente son muy difíciles de hacerlas, tenés que tener un entrenamiento muy importante, y alguien que coloca prótesis de superficie tiene que tener una casuística bastante importante. Y lo que decías vos, una de las indicaciones actuales que tienen son en hombres de gran tamaño y deportistas. Sería la única indicación, pero hoy se están reemplazando por los tallos cortos. En vez de prótesis superficie, sino un reemplazo total de cadera con tallos cortos, que técnicamente son más fáciles, menos complicaciones y aparentemente en el tiempo van a ser mejor. Então, pelo que o Dr. Justino respondeu, que o Uruguai praticamente não faz a prótese de superfície, e você colocou duas razões muito interessantes. Razão número 1, altas taxas de falha entre 7 e 8 anos, a níveis inaceitáveis, especialmente quando a população onde essa prótese está sendo indicada é uma população jovem de alta demanda. Taxas superiores, muito superiores a uma prótese total de quadril, especialmente em prazos maiores. Correto. Tá? E o Dr. Marcelo Genovese também comentou que está tendo essa desaceleração no mundo todo em relação ao uso do implante.
E outro comentário que o senhor fez também, Justino, que o FDA recomenda que quando um médico indique esse implante, ele avise para o paciente que a taxa de falha é mais alta do que o implante convencional. Então nem sempre tudo que é novo é bom, né? Muitas vezes uma novidade dá um passo para trás. Uma pergunta que também foi feita pelo pessoal, que até achei uma pergunta tecnicamente até avançada, assim, se uma osteotomia femoral ou acetabular pode atrapalhar uma prótese de quadril futura. Eu vou começar perguntando para o Dr. Marcelo. Pode atrapalhar, pode ser mais difícil a prótese, se isso pode prejudicar a prótese no futuro, ou se isso pode impedir a realização de uma prótese futura, uma osteotomia femoral ou acetabular. En general, las osteotomías femorales o tibiales, si están bien indicadas, pueden retardar la llegada del reemplazo de cadera. Pero las osteotomías de acetabulares generalmente no complican la colocación de una futura prótesis. Inclusive mejora, às vezes. Inclusive mejora. Y mejora la colocación de una futura prótesis. Ahora, las osteotomías femorales por ahí complican la colocación de del tallo femoral de la prótesis. Pero en general, actualmente son dos procedimientos que para poder preservar la cadera son utilizables. Bom, sobre as osteotomias femorais, que são cirurgias que modificam o formato do osso, foi uma pergunta que a gente recebeu, vocês viram um comentário do Dr. Marcelo Genovese. Então, as osteotomias acetabulares, vamos retornar um pouquinho. As osteotomias têm como objetivo retardar a artrose. Esse é o objetivo delas. As osteotomias acetabulares, que são feitas principalmente para displasia, quando o acetábulo é raso, elas muitas vezes, inclusive, melhoram para a colocação da prótese. Porém, as osteotomias femorais, no fêmur, elas podem dificultar a implantação de uma haste femoral. O que significa é que essa cirurgia, a osteotomia, ela tem que estar muito bem indicada para garantir uma durabilidade da articulação natural por um bom tempo para justificar o grau de dificuldade posterior de uma prótese. Então, em geral, se pensa que seria interessante que uma osteotomia durasse de 5 a 10 anos no mínimo, para justificar que ela seja realizada. E claro, a gente pensa em osteotomia sempre em pacientes muito jovens. Num paciente acima de 50 anos, hoje em dia, se faz cada vez menos osteotomias, porque 50 anos já começa a ser uma idade onde a prótese de quadril vai ter um desempenho muito grande. Então existe uma tendência das osteotomias serem realizadas em pacientes bem mais jovens e que não tenham artrose instalada ainda ou que tenham uma artrose muito leve. Vamos ouvir a resposta do Dr. Justino agora. Justino. Sin lugar a dudas, la alteración de la forma, para explicarlo sencillamente, que uno pueda hacer en un hueso como es el fémur, que necesita que el implante, o sea, la prótesis vaya dentro del canal, la osteotomía puede alterar la forma de tal manera que complique la colocación de esa prótesis. Por eso, quien realiza la osteotomía debe tener presente que ese paciente a futuro puede necesitar una prótesis y que debe tener los recaudos o las precauciones para que la osteotomía sea correctamente realizada, para que quien vaya a colocar una prótesis tenga la menor dificultad. Pero cuando hay una osteotomía previa, siempre hay mayor riesgo de complicaciones, y de hecho existen, que si no tiene una osteotomía previa en el fémur. Eso é sempre assim. O Dr. Justino deu a resposta muito semelhante ao Dr. Genovese, inclusive enfatizou
a colocação de um implante dentro de um canal do fêmur que foi modificado por uma osteotomia, sempre será mais difícil a cirurgia de prótese. Sempre. E quem realiza a osteotomia do fêmur tem que levar em consideração que talvez esse paciente possa precisar uma cirurgia de prótese no futuro e balancear a alteração que necessita ser realizado de formato desse fêmur para que isso não cause uma inviabilidade completa do fêmur na eventualidade da necessidade de uma prótese futura. Muito bem colocado a forma do Dr. Justino Menendez. Vamos agora cambiar um pouco o tema e passar um pouco de tema de preservação de cadeira, que somos todos entusiastas neste tipo de cirurgia. Vou mostrar para... Comecei a falar espanhol, viu? Vou mostrar para o pessoal aqui. Esse livro eu já mostrei para vocês antes. É um livro que eu tive o prazer de ser um dos editores e eu estou presenteando o pessoal com uma edição do livro para que eles... espero que eles gostem do conteúdo, que é um livro de preservação do quadril. Então, mudando um pouco do tema, indo para o tema de artroscopia, o Dr. Daniel Acevedo é especialista em ombro e rodízia, e também hace muito artroscopia de cadeira, faz muito artroscopia de quadril, que é uma cirurgia por vídeo minimamente invasiva, que tem como objetivo também ajudar a preservar a articulação do quadril. Daniel, uma das perguntas que nos fizeram é o seguinte: a paciente leu o laudo da ressonância e viu a seguinte informação: tem um bump, tem um cane dentro da articulação, se isso é uma indicação cirúrgica. Então, assim, essa informação isolada, a presença de um bump ou a presença de um cane de forma isolada, assim, se isso é uma indicação cirúrgica, uma das perguntas que fizeram. Assim. Primero, hago artroscopía de cadera gracias a ti, No, en parte, que fuiste uno de los que me enseñó. Lo mismo que tú me decís del informe de la resonancia, me pasa exactamente lo mismo y pasa a todo el mundo, tanto en cadera, en rodilla o en hombro. Yo creo que el paciente no tendría ni que leer el informe de la resonancia, porque es un informe totalmente objetivo de la imagen que está viendo el imagenólogo, el radiólogo, que no está interpretando la clínica del paciente ni la patología real que tiene el paciente. Pasa con los meniscos, pasa con los manguitos rotadores. En el caso de la cadera, por ejemplo, que tenga un CAM, es una cosa que es muy frecuente de ver en pacientes que están totalmente asintomáticos. Entonces, no todo paciente que tiene una alteración morfológica de su cadera va a tener una patología de cadera. Es algo que lo trae con él, que es la morfología de su cadera, puede sufrir o no. Como tú bien nos explicaste y nos enseñaste, hay un 15% de la población que tiene deformidades en su cadera y no por eso tiene una patología de cadera, ni va a tener una artrosis en el futuro, ni va a sufrir de un impacto femoroacetabular. Puede empezar a hacerlo, pero a veces son los menos. No hay por qué asustarse por eso. Hay que ver el paciente en general, ¿no? Sí. Bom, vocês viram um comentário do Dr. Daniel Acevedo, que é especialista em ombro, joelho e realiza cirurgias de artroscopia de cadeira. O comentário dele sobre essa pergunta, né, que uma paciente fez: doutor, eu tenho um bump ósseo, um CAMI no laudo da minha ressonância, eu preciso fazer cirurgia, eu tenho indicação de cirurgia? E vocês viram que ele comentou que isso acontece com o ombro, isso acontece nos laudos de ressonância do ombro, do joelho. Isso se passa em todos os lugares do mundo. O paciente lê o laudo, que tem uma informação puramente técnica e objetiva, e ele só com aquela informação do laudo às vezes questiona o médico, às vezes pela internet, às vezes por e-mail, perguntando se precisa de uma cirurgia ou não. Aquilo é um laudo técnico com informações técnicas e é uma descrição da imagem que o radiologista está vendo. O radiologista não conhece o paciente, não sabe o peso do paciente, não sabe o trabalho do paciente, não sabe se o paciente tem dor e como é a dor do paciente. O laudo do radiologista não serve para indicar a cirurgia ou não. A indicação da cirurgia
ela vem de uma consulta médica através de um contexto e o laudo de uma ressonância, de uma tomografia, de um exame de raio-x, ele serve como um exame complementar à consulta. Isso não substitui a consulta médica. Então é muito importante o paciente saber disso e saber que ele não está sendo determinado a fazer uma cirurgia porque aparece alguma coisa no laudo. Isso tem que sempre ser levado em consideração o contexto e a parte clínica do paciente. Vocês viram que o Daniel, inclusive, deixou bem claro que, na opinião dele, ele acha que o paciente não deveria nem ler o laudo. Eu não me importo que o paciente leia o laudo, acho que aquela é uma informação do paciente em si, mas eu vejo que muitas pessoas sofrem por antecedência conforme as coisas que as pessoas leem. Então, não sofram por antecedência com aquilo. A partir do momento que vocês têm o laudo, vai à consulta médica, pede para que o médico esclareça para vocês o significado daquilo, e isso vai ser bem menos ansiogênico. A pessoa não vai ficar tão preocupada e tão apavorada com aqueles achados. Não, colocação perfeita, Daniel. E imagino que tu deva sofrer isso muito mais do que no quadril, porque no ombro Sim. é tão frequente quanto no quadril, alterações, no ombro e no joelho, alterações de ressonância que nem sempre refletem uma patologia específica. Às vezes o paciente tem uma dor na região lombar e na ressonância do quadril vem uma alteração, mas não quer dizer que aquela clínica seja referente àquela alteração. Então, uma alteração radiológica no exame... Es eso nomás, es una que alteración diz, radiológica. sim, o que diz num Esa es la papel patología. é só uma alteração no exame. Não quer dizer que aquilo esteja refletindo uma patologia, uma doença. Então, às vezes o paciente, deve acontecer com vocês também, né? Manda um exame por e-mail ou um exame pela internet, o laudo apenas, perguntando se necessita de cirurgia. É tudo dentro de um contexto, né? Tem que se examinar o paciente, ver exatamente a dor, o bloqueio do movimento, a alteração do movimento, se isso corresponde a um fato, digamos, verdadeiro em relação ao que o exame está mostrando, né? Então, o laudo, quem perguntou assim, o laudo ele não é sinônimo de cirurgia ou de evitar a cirurgia. O paciente tem que ser examinado, tem que ser visto para a gente saber o que está acontecendo, né? Vamos aproveitar aqui então a presença do Dr. Martim, hematologista, que trabalha junto com o Dr. Rustino, com o Dr. Daniel Acevedo, trabalha em equipe com eles no serviço de hematologia do hospital, e vocês fazem alguns trabalhos com concentrados celulares, né? E se tu pudesse fazer algum comentário para a gente, assim, dentro do trabalho do Dr. Justino, do Dr. Daniel, onde que entram esses concentrados celulares e o que são eles, por favor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, felicitarte por la implementación de los protocolos de concentrados celulares que he visto que están en una muy buena, podemos decir, implantación en lo que respecta con la autología, ¿tá? La autología significa que estamos usando nuestros propios productos y dentro de nuestra área, la medicina transfusional, tanto la autología como la transfusión de otros hemoderivados es muy importante, no solo la calidad, sino también la seguridad de los concentrados. Entonces hemos visto en esta jornada que tanto la seguridad como la calidad de esos concentrados han sido siguiendo los lineamientos internacionales y eso es muy importante. Cuando hablamos de concentrados tenemos que hablar qué tipo de células tienen esos concentrados y podemos hablar también de factores de crecimiento como el PRP, que en nombre científico se llama factores de crecimiento plaquetarios, ¿tá? Que pueden ser de autólogos o pueden ser de otro donante. Los protocolos actuales a nivel de traumatología comienzan con la seguridad de la autología, cosa que estamos de acuerdo, pero se deben seguir ciertos lineamientos de la trazabilidad y brindar la máxima seguridad de calidad, que es lo que estamos hablando en estas jornadas. En lo que respecta a factores de crecimiento, simplemente tres grandes tipos: el factor de crecimiento angiogénico para hacer la estimulación de la angiogénesis, el factor de crecimiento epidérmico y fibroblástico para todo lo que tiene que ver con la regeneración de colágeno. Y no descartar siempre la BMP, la proteína morfogenética ósea, ¿tá? Que inhibe los osteoclastos, que a nivel traumatológico es muy importante.
Después pasamos a otro tipo de concentrados, que son los concentrados de médula ósea, que se pueden hacer a nivel periférica o se pueden hacer a nivel de nuestra propia médula central, ¿tá? Por punción de cresta o por punción del esternón. Es importante destacar que ahí vamos a encontrar diferentes linajes, ¿tá? Como por ejemplo las mesénquimas stem cells, ¿tá? O la célula CD34, y que no son la misma cosa, y es importante saber qué es lo que vamos a buscar. Si vamos a buscar un linaje de células que provienen del mesodermo, las células mesenquimales tienen una particularidad y una propiedad de plasticidad que va hacia ese linaje y tiene muy buena sobrevida y vida media para poder llegar a la producción y el desarrollo de determinadas lesiones. Luego tenemos la CD34, que usamos mucho a nivel hematopoyético, la usamos mucho en la parte de banco de sangre de cordón, que también tiene cierta aplicación en determinadas lesiones. Lo importante es siempre hablar con su médico, tener la seguridad, ¿tá? Cuando hablamos de un producto, tener un respaldo de la parte de medicina transfusional, ¿tá? Con una correcta trazabilidad y hemovigilancia para lograr una buena aplicación del producto. Así que bueno, consideramos oportuno la visita, David, y en lo que podamos ayudar a las otras. Perfeito. Bom, pessoal, passamos hoje o dia todo aqui envolvido estudando esses assuntos relacionados à regeneração de quadril, regeneração articular, regeneração de tecidos. E eu gostaria de agradecer muito a presença dos amigos, porque eles não são apenas colegas médicos, mas são amigos. Nos encontramos frequentemente nos congressos internacionais de quadril e de ortopedia. E eles devem estar já cansados, porque a gente passou o dia todo andando de um lado para o outro, em pé, estudando, vendo essa parte de regeneração. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui em Porto Alegre. E eu vou visitar vocês, nem que vocês não me deixem, eu vou até lá visitar. Tá? E gostaria que vocês dessem uma palavrinha última aí para o pessoal que está assistindo. Esse vídeo vai ficar gravado, depois o pessoal pode assistir mais uma vez. Alguma parte que outra que eu não tenha traduzido perfeitamente vai estar gravado para a gente poder, para o pessoal poder assistir de novo. Agradeço muito a presença de vocês estarem aí. Yo quiero destacar no solamente tu visión de futuro de ver el potencial de la medicina regenerativa tisular, sino una cosa más importante, que es la forma de documentación que tú tienes de todo. O sea, la forma de documentación y de difusión a la población general de una forma entendible la patología, que no es fácil de hacer. O sea, traducir a la población general las cosas que hacemos, que científicamente a veces son difíciles de explicar. Entonces, tú tienes la capacidad de hacerlo de una forma que la gente lo entienda. Eso creo que es una gran virtud y es otra de las cosas que también estamos aprendiendo contigo. Así que Gracias. Muchas gracias y te felicito. Bueno, yo que soy el más viejo del grupo. Con más experiencias ahí. Más experiencias. Más viejo. Soy el más viejo. Yo debo agradecerle a David todo lo que hemos aprendido con él, a pesar de casi nuestros 60 años. Y realmente nos sentimos siempre reconfortados de encontrarnos y sobre todo reconfortados en el sentido de ver el interés que existe desde el punto de vista científico de tratar de darle solución a los pacientes con un problema tan importante como es la patología dolorosa de la cadera. Así que felicitaciones y como siempre, como tú dices, nosotros también vamos a venir aunque no nos inviten. Bueno, comparto las felicitaciones, David, por la rigurosidad científica y bueno, esperamos seguir acompañando en unos proyectos en común que tenemos pensado acá con el grupo de Uruguay y también vamos a invitar a Mendoza para comenzar allá en Uruguay y bueno, resolver. Bueno, David, hace mucho que nos conocemos y como siempre gracias por compartir tu información, escuchar las opiniones de otros y no negar nada. Y como dice Daniel, siempre informando a la gente y sobre todo de esto que por ahí es tan
desconocido que es la prevención y preservar la articulación, en nuestro caso la articulación de la cadera. Así que muchas gracias. Graças. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse evento que a gente fez. É muito bom receber os amigos da América Latina. Então, repetindo o nome, Dr. Marcelo Genovese, de Mendonça, Argentina, Dr. Justino Menendez, de Uruguai, Dr. Daniel Acevedo, do Uruguai, Dr. Martim, hematólogo do Uruguai também, hematologista do Uruguai também. Nós nos tornamos amigos e nos conhecemos através da preservação do quadril, que é um tema que nos interessa muito, que a gente tenta pesquisar e estudar cada vez mais sempre, que é tentar preservar a articulação ao invés de simplesmente substituir. Claro que todos nós realizamos também as cirurgias de prótese de quadril, mas sempre temos uma ideia de tentar preservar ao máximo a articulação, porque sabemos que a prótese não é a solução para todos. Os pacientes que têm pouca artrose, uma artrose intermediária, algumas alterações de formato da articulação ou até mesmo a osteonecrose, temos oportunidades de preservar e aumentar a durabilidade do quadril natural. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Foi muito prazeroso recebê-los aqui. A gente conversou bastante, passamos o dia todo em função disso. Eu gostaria, por favor, se vocês gostaram disso, deem um like na página, compartilhem isso com um amigo de vocês que pode estar ajudando, que pode se interessar por essa conversa. Eu prometo para vocês que na próxima vez o áudio vai estar melhor. Teve uma incompatibilidade com o sistema de transmissão do Facebook. A gente vai ter um evento, eu vou ter um evento no Chile, que eu vou falar mais adiante para vocês novamente, e no final do ano em Cartagena, que a gente vai se encontrar de novo. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Até mais então.